Pessoal, como sempre, bom dia, boa tarde e boa noite. Vai depender aí do momento que vocês estarão assistindo esse vídeo. Sou o professor Adjânio, tá? Nós iremos entrar nessa aula no conteúdo de gerência de entrada e saída da disciplina de administração de sistema operacional 1, referente aí ao segundo ano técnico em redes de computadores. Beleza? Nas aulas passadas nós abordamos sistemas de arquivos, tá? É hora de continuarmos aí a nossa vivência da disciplina, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, basicamente a composição de um computador, né? Existem aí os processadores, existe a memória RAM, existem aí os periféricos de entrada e saída, tá? Também chamado aí de dispositivos de entrada e saída, certo? Esses dispositivos são muito importantes, tá? Afinal de contas, é através desses dispositivos aí que a gente consegue nos comunicarmos com o processador, com a memória e também dar funcionalidade para aquele computador ou dispositivo, tá certo? Essa interação ela pode ocorrer através da entrada e saída, certo, de dados no computador através dos nossos periféricos, tá certo? Alguns exemplos são a interação através de mouse, teclado, joystick, alto-falantes, monitores, tá? Leitores de CDs, DVDs, pendrives, sistemas de armazenamento interno e etc, tá? Impressoras, né? Scanners. Mas os nossos sistemas, eles não se configuram apenas em sistemas domésticos, que tem a função ali de oferecer algumas funções ao usuário comum, mas esses sistemas eles podem também ser sistemas industriais, sistemas automobilísticos, aéreos e etc. Por exemplo, em sistemas industriais existem também os dispositivos, ou no caso aí os periféricos de entrada e saída, que podem ser, por exemplo, braços mecânicos, tá? Podem ser máquinas industriais, podem ser sensores de monitoramento de processo, monitoramento aí de parâmetros do ambiente, tá? Para que a produção de determinado produto seja aí realizada com eficácia, com uma maior produtividade, com um maior índice, certo, de qualidade possível daquele produto, tá? Então, sistemas operacionais necessitam aí de dispositivos de entrada e saída também em sistemas industriais, tá? Os automóveis, por exemplo, eles também possuem aí uma gama de sistemas, sistemas de controle, tá? Automobilístico, certo? Esses sistemas também possuem dispositivos de entrada e saída, e normalmente esses dispositivos de entrada e saída eles são sensores que capturam ali alguns aspectos da mecânica e elétrica do veículo, tá? Para dar ao usuário as informações necessárias para que o usuário ali tenha um maior conhecimento do estado do seu veículo, tá? Por exemplo, análise de temperatura do motor, tá? Calibragem dos pneus, certo? Existem sensores aí que auxiliam em estacionar o veículo, né? Que captam a presença de obstáculos e etc. Tá, então nós vemos aí a importância, né, dos dispositivos de entrada e saída. Sem esses dispositivos, nós não teríamos aí uma função, tá, específica ou funções que agregassem o valor de sistemas operacionais, tá? Afinal de contas, a função de um sistema operacional é receber dados de entrada e devolver aqueles dados de saída ao usuário de alguma maneira, tá? Ao usuário ou a outros sistemas, tá? Então, deve-se processar os dados de entrada e encaminhar aí uma resposta ao usuário ou a outros sistemas através dos dispositivos de saída, tá?
alguns exemplos de dispositivos de entrada e saída, tá? Alguns dispositivos podem ao mesmo tempo serem de entrada e serem de saída também, tá? Por exemplo, um Oculus Rift, tá? Que ao mesmo tempo você consegue interagir, certo, com esse óculos, tá? E ao mesmo tempo você recebe informações do computador, tá? Um monitor é outro exemplo que ao mesmo tempo, monitores que têm a função de touch, né, que ao mesmo tempo você consegue aí através do toque encaminhar informações ao computador, né, ao processador especificamente falando, e você consegue receber também informações do processador, certo, através do dispositivo, ok? Tá, beleza. A questão de dispositivo de entrada e saída é uma das mais complexas em sistemas operacionais, uma vez que não se tem um padrão de dispositivo de entrada e saída. Existem milhões de dispositivos de entrada e saída, tá? E cada dispositivo trabalha aí de forma diferente, tá? Um teclado, certo? É altamente simples se compararmos com um sensor moderno que captura diversos parâmetros do ambiente, por exemplo, tá? Da mesma forma, um Oculus Rift, tá, é bem diferente de um monitor, ok? Ali você tem movimentos, você tem uma forte interação, uma forte percepção, tá? Então, são dispositivos que trabalham ali de formas diferentes, então a gerência desses dispositivos torna-se também altamente complexa, tá? Para vocês terem uma ideia, o sistema operacional Linux, que é o único sistema aí de grande porte que é aberto, né, que o código-fonte é aberto, nas suas 12 milhões de linhas de código, 60% dessas linhas aí são de gerenciamento de dispositivo de entrada e saída, tá? Então, é uma função altamente complexa que o sistema operacional, bem como o hardware, deve lidar, certo, da melhor forma possível, tá? E essa implementação, através dos sistemas, dessa gerência de entrada e saída, ela se dá através de camadas, tá? Existem umas camadas mais baixas que lidam com a complexidade de hardware, tá? Trabalham ali geralmente em código de máquina, né, zeros e uns, e também lidam ali com a eletricidade, tá? E as camadas mais acima, elas simplificam essa complexidade, passando ali ao sistema a facilidade de acesso a esses dispositivos, tá? Então vamos desmembrar um pouquinho, certo? Existe duas informações relevantes, tá? Que é a entrada de dados e a saída de dados, tá? A entrada de dados ela ocorre quando capturam-se informações do ambiente externo através de sensores, tá? Por exemplo, uma tecla do teclado, né, possui ali um sensor que vai capturar o toque e transformar aquilo em informação ao processador, tá? Já um sensor ultrassônico que identifica ali a presença de um objeto através de ondas sonoras, tá? Ele vai ali encaminhar também aquelas informações ao processador, e o processador, claro, ele vai conseguir ali distinguir o que é um toque em uma tecla e o que é ali a captura ultrassônica por um sensor, tá? Esses sensores eles capturam a informação geralmente em formato analógico, tá? Por quê? Porque zeros e uns, que é o nosso formato digital, são representados apenas em 2 valores, né? E no ambiente nós possuímos aí valores alteráveis e variáveis também, certo? Então, os sensores eles capturam em formato ali analógico, tá? O computador só entende formato digital, né? 0 e 1. Então é necessário que um conversor converta o sinal analógico para sinal digital, certo?
e encaminha ali ao processador, tá? E a partir desse momento o processador conseguirá lidar com essas informações, uma vez que elas estão em formato digital, certo? Então existe o conversor analógico digital, que é também chamado de CAD, que tem a função de transformar as ondas analógicas capturadas por sensores no ambiente externo para ondas digitais que são compreendidas ali pelo processador, beleza? Essa informação, que é convertida de sinal analógico para sinal digital, ela vai ser armazenada em um buffer de memória, que nada mais é que um espaço de memória, tá? Uma vez que podem existir diversos dispositivos de entrada e saída, certo? E o processador ele consegue lidar alternadamente com cada um, tá? Então é necessário que exista o armazenamento dessas informações até que elas possam ser lidas pelo processador, tá? E esse buffer de memória ele pode ser acessado aí pelo processador através de um controlador de entrada, tá? Alguns exemplos aí: um microfone, um teclado, certo? Um leitor fotodiodo de CDs e DVDs, tá? Que é o nosso leitor, né, de CD e DVD, basicamente falando, certo? Tá? Esses exemplos encaminham aí, tá, sinais analógicos que são convertidos para sinais digitais, tá? E enquanto o processador não consegue acessar esses sinais, essas informações no caso, elas ficaram ali armazenadas em um buffer de memória do controlador de entrada, beleza? E a saída de dados basicamente ocorre o inverso, tá? Ocorre através do processador. O processador vai enviar algumas informações, certo, aos dispositivos de saída para transformar aquelas informações que no momento são em formato digital, transformará em sinal analógico, e esse sinal analógico aí permite que os usuários tenham acesso à informação compreensível, certo? De nada adiantaria o usuário ter acesso a informações em formato binário, né, em 0 e 1. Grande parte dos usuários aí que não tem proximidade com a área da computação não compreenderia. Então é necessário transformar esse sinal digital emitido pelo processador em sinal analógico, tá? Existe o conversor digital analógico, ele se chama aí CDA, certo? E permite aí a conversão digital para analógico, certo? E existe também o buffer interno do controlador, que vai aí armazenar, certo, essas informações enquanto elas não são expedidas para os dispositivos, certo? Os sinais que são convertidos de digital para analógico, certo, serão encaminhados aí para um atuador. O que é um atuador? Certo? Um atuador é um dispositivo que tem uma função externa, não apenas de capturar sinais, mas de apresentar informações ao usuário, tá? E esses atuadores transformam essas informações em ações que são perceptíveis e compreensíveis ao usuário. Por exemplo, um alto-falante que transforma as informações enviadas pelo processador em sinal sonoro, certo? Os monitores que transformam em sinais visuais, tá? As impressoras que realizam ali a impressão e escrita de documentos, né? E uma gama aí de dispositivos existentes, certo? Vamos lá para os nossos barramentos, tá? Os barramentos, pessoal, eles são compostos de conexões, certo? Que permitem ali o acesso ao computador por dispositivo de entrada e saída, certo? Antigamente esses barramentos eram compostos por um sistema de cabeamento, fios na verdade, certo, que realizavam ali a comunicação entre os diversos dispositivos.
tá? Com o passar dos anos, os computadores evoluíram, os sistemas evoluíram e os dispositivos de entrada e saída evoluíram também, bem como foram aí desenvolvidos centenas ou milhares de novos dispositivos de entrada e saída, tá? Então hoje não se pode ter barramentos ou estruturas de conexões de dispositivos através de fios. Tá? Essas conexões elas se dão através de circuitos, tá? Onde esses circuitos conseguem aí lidar com uma grande quantidade de informações e grande quantidade de dispositivos de entrada e saída também, tá? Basicamente, os sistemas modernos eles possuem os barramentos aí em formas de chipsets, tá? Nas placas-mães aí dos dispositivos, dos computadores. Na verdade, nós temos dois chipsets. Nós temos o chipset Ponte Norte, tá? Que é o chipset North Bridge. Nós temos o chipset Ponte Sul, que é o chipset South Bridge, tá? E basicamente cada chipset tem uma função específica, tá? O chipset Ponte Norte, por exemplo, ele é responsável pela comunicação entre os dispositivos de alta velocidade, como por exemplo, placas de vídeo, tá? Memória RAM e o próprio processador, certo? Digamos que seja o chipset responsável aí pela comunicação dos principais componentes de um computador, tá? E nós temos o chipset Ponte Sul, tá? Que é responsável aí pela comunicação dos dispositivos de baixa velocidade, como por exemplo os barramentos PCI, né? Onde são inseridos aí placas de rede ou placa de áudio, tá? Barramento USB, onde são inseridos geralmente dispositivos de armazenamento externo, tá? Como pendrives, cartões SSDs, SDs, né? Câmeras fotográficas e etc, tá? E também o barramento SATA, onde são inseridos ali os nossos dispositivos de armazenamento interno, tá? Como por exemplo o nosso HD, certo? E esse chipset também integra aí os componentes on-board, que são aqueles componentes que já vêm integrados à placa-mãe, como áudio, vídeo e rede, tá? Uma imagem explica aí, certo? A North Bridge, que é responsável pela CPU, tá? O nosso processador, memória RAM e o barramento PCI Express, certo? Que é possível inserir nesse barramento placas de vídeo de alta velocidade. E a South Bridge, que é a Ponte Sul, certo? É responsável aí pelo PCI, pelo barramento PCI, certo? Nós podemos inserir placas de vídeo e placas de áudio e placas de som de baixa velocidade, tá? USB, dispositivos de armazenamento externo. Barramento ISA, são barramentos antigos que possibilitavam ali a inserção de placas de rede, placa de vídeo, tá? Raramente são utilizados hoje em dia. Barramento IDE, que são dispositivos também de armazenamento interno, semelhante ao SATA, tá? Estão caindo em desuso também, certo? A BIOS, que é a nossa memória permanente e de configuração e inicialização do dispositivo, tá? É através da BIOS que nós possuímos ali todo o código de inicialização, teste de hardware do nosso computador, para que o computador ele seja capaz aí de manter uma configuração básica inicial, tá? E Legacy ali é uma interface, certo, de inserção de dispositivos de forma automática, ok? Vamos lá para as interfaces de acesso. Cada dispositivo ou periférico possui ali um conjunto de registradores, certo? E esses conjuntos de registradores podem ser acessados ali através de barramentos, certo? E eles também são chamados de portas de entrada ou portas de saída, certo? Os registradores eles são responsáveis pela comunicação entre os dispositivos e o processador, como eu já havia falado. E esses registradores podem ali conter portas de entrada e portas de saída, certo?
As portas de entrada e saída, elas podem ser divididas aí em 4 grupos, certo? Nós temos aí as portas de entrada, que é as data imports, certo? Que são portas utilizadas pelo processador para receber dados do dispositivos, certo? Os dispositivos capturam alguma informação do ambiente ou do usuário e encaminham aí através de portas de entrada essas informações para o processador. Claro que existe toda a questão de conversão de sinal analógico para digital, certo? Mas basicamente o envio dessas informações ao processador se dá através das portas de entrada, no caso aí as data imports, certo? Já as portas de saída, que são as data out ports, certo? São portas utilizadas pelo processador para enviar dados ao dispositivo, certo? Por exemplo, um monitor, ele recebe informações do processador, certo? Ou da placa de vídeo, tá? E essas informações são apresentadas ao usuário, ok? Nós temos as status ports, são as portas utilizadas pelo processador para verificar se o dispositivo está funcionando e respondendo corretamente, bem como se as operações realizadas naquele dispositivo foram realizadas com sucesso, tá? São as nossas portas de status do dispositivo. E por último, nós temos aí as portas de controle, né? As control ports, que são as portas utilizadas pelo processador para enviar comandos ao dispositivo e alterar ali alguma configuração do dispositivo. Por exemplo, em sistemas industriais, nós temos ali braços mecânicos, certo? Que muitas vezes são responsáveis por manusear um produto ou realizar a montagem de um produto, tá? E lógico que esses comandos de manuseio, tá, são realizados através das control ports, ok? São as nossas portas de controle, tá? Uma imagem que especifica aí as nossas 4 portas que ligam aí aos dispositivos controladores através da data imports, da data outports, da status port e da control ports, certo? Finalizamos nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Em caso de dúvidas, procurem o professor da disciplina, no caso eu, certo? E é isso. Até a próxima. Aqui estão as referências. Bons estudos.